Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a gravar um capítulo bastante complicado, eu diria. Não é complicado, ele é muito específico, ele é muito histórico e ele trata de vários acontecimentos que se sucederam no tempo do Daniel, no tempo do rei Dario. Então, o que iria acontecer com muitos reis daquela época e que foram mudando de reino, que foram mudando de reinado. Enfim, esse capítulo aqui ele é muito histórico e cada linha dele tem que ser estudada, tem que ser entendida. Eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples que eu encontrar, mas muitos nomes, né? Muitos reis, um sucedendo o outro, um matando o outro, um indo contra o outro. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Se eu passar muito do tempo, eu vou gravar em 2 capítulos. Mas eu vou tentar gravar num só. Esse capítulo 11 de Daniel é muito importante. Então ele diz assim: também eu, no primeiro ano do rei Dario, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e para fortalecê-lo. Aqui o Senhor está dizendo que foi ele mesmo que se levantou para ajudar o rei Dario. Então essa história de que Deus não se mete com política não é verdade. O Senhor sempre confirma reis, confirma reinos, dá o poder, tira o poder, troca de rei, deixa um reino, dá poder para outro. E aqui ele está dizendo que ele, o próprio Senhor, estava do lado do rei Dario e que foi ele que o confirmou. Por quê? Porque o rei Dario, na verdade, ele teve uma forte influência, porque quando ele dominou a Babilônia, ele permitiu que os judeus saíssem de lá, que os judeus fossem libertos. Então, isso foi feito por causa da mão do Senhor que estava sobre ele. Já entendeu essa primeira parte? Muito bom. Então, vamos continuar. E agora eu te mostrarei a verdade. Olha, o Senhor está falando, né? Agora eu vou te mostrar a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia. O quarto será muito mais rico do que todos eles, e pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. Esses 3 reis aqui, que são os reis da Pérsia, eram Cambises, Pseudos Esmerdes e Dario. Estápis, o quarto rei, bem mais rico que o anterior, todos os 3, foi o rei Xerxes. Lembra do Assuero? Lá do livro de Esther? Esse foi o mais poderoso deles. Então, 3 reis, o quarto mais poderoso, e eles foram batalhar contra a Grécia, o rei da Grécia. E um rei poderoso, versículo 3, levantar-se-á e governará com grande domínio, fará conforme a sua própria vontade. Esse rei poderoso foi Alexandre o Grande, que lutou contra o Assuero e que acabou dominando a Grécia. Aliás, que acabou dominando o reino do Assuero, que era a Medo-Persa, e esse rei acabou lutando com eles e vencendo. E quando ele se levantar, versículo 4, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros, além daqueles. Então, nós sabemos que esse grande rei, o Alexandre, tinha 4 generais, que nós já falamos dos 4 generais dele no capítulo passado. E ele está dizendo aqui que esses 4 generais, na verdade, acabaram dividindo o reino do Alexandre o Grande em 4. O reino dele foi dividido pelos seus 4 generais. Tá certo até aí? Então agora nós já temos uma mudança aqui. A Grécia, que tinha tomado o reino Medo-Persa, agora ficou dividida entre esses 4 generais. Entendido até aqui? Muito bem. E o rei do sul será forte. Versículo 4. O rei do sul será forte e um dos seus príncipes, ele será mais forte do que ele. Ou seja, ele vai prevalecer sobre esse rei e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. Esse rei do sul chamava-se Ptolomeu Antíoco. Mas ele foi
vencido pelo Seleuco, que ficou mais forte do que ele e que se tornou governante da Babilônia, da Média e da Síria. Vai vendo que tudo que o Senhor falou vai acontecendo. Exato, porque tudo isso daqui que foi escrito antes de acontecer. Então, a gente analisando a história hoje parece simples, né? O Ptolomeu que tomou... Gente, isso foi escrito sem que nada tivesse acontecido. O Senhor foi só direcionando e dizendo para o Daniel o que aconteceria. Hoje a gente sabe que já aconteceu, mas imagina tudo isso relatado. São anos e anos e anos de história que o Senhor deu em uma revelação para Daniel. Continua, e no final dos anos eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nesses tempos. Muito bem. O Ptolomeu deu a filha dele, chamada Berenice, para casar com Antíoco, para poder fortalecer o reino. Mas acontece que a primeira mulher do Antíoco mandou matar todos. Mandou matar o Antíoco, mandou matar a Berenice e mandou matar os filhos dela. Então, por isso que fala que esse daqui não prevaleceu, porque eles foram mortos. Então, não deu certo o plano de dar a filha para poder fortalecer o reino, porque a primeira mulher do rei, desse rei para quem o Ptolomeu deu a filha, acabaram sendo assassinados. Mas continua, porém, proveniente de um ramo de suas raízes, quer dizer, um dos parentes da Berenice, essa que foi dada em casamento, se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte, lutará contra eles e prevalecerá. Esse era um irmão da Berenice, chamado Ptolomeu III. Ptolomeu também, só que o terceiro. E ele entrou no reino e ele acabou vencendo e ele se confirmou no poder. Ele acabou tomando todos os bens, ele levou todo mundo cativo, carregará os cativos para o Egito, junto com seus deuses, ele carregou os deuses, carregou os ouros, carregou tudo de volta. E com os seus preciosos vasos de prata, de ouro, etc. Ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Ele levou tudo e acabou reinando mais tempo do que o rei do norte. Certo até aí? É muita informação, né? É muita gente, porque são muitos anos de história contados em um único capítulo. Então o rei do sul adentrará seu reino e retornará à sua própria terra. O rei do sul, que era o Ptolomeu, acabou voltando para sua terra porque ele não pôde vencer o Seleuco, que já estava dominando tudo. Tá certo até aí? Então o rei do sul adentrará. Porém, os seus filhos serão instigados e se reunirão numa multidão de grandes forças. E um certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. Esse filho, um dos filhos do Seleuco, que foi o Seleuco II, o segundo terceiro, e o Antíoco III, que é filho do Antíoco, decidiram fazer guerra à fortaleza de Ptolomeu, ao sul de Israel, certo? Então eles se reuniram, juntaram forças e foram lá lutar contra o Ptolomeu. E o rei do sul será movido com ira, ele vai ficar muito bravo, e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. Ptolomeu então vai vencer ambos, vai vencer o Seleuco III e o Antíoco III. Tá certo? É muita história? É muita, né? Muito bem, e quando ele tiver retirado a multidão, seu coração vai ficar exaltado. Ele abaterá muitos de milhares e milhares, porém isso não o fortalecerá. Ele se exaltou, ele matou muitos seleucos, mas ele não conseguiu manter o seu domínio naquele lugar, certo? Pois o rei do norte retornará, o Antíoco III vai retornar.
e ele vai levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. Novamente, o Antíoco III vai lutar contra o Ptolomeu III e dessa vez ele vai ter sucesso. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, o Ptolomeu III. Muitos se levantarão e construirá um monte e tomará a maioria das cidades cercadas. Na época, eles tomaram Sidom. Sidom era uma cidade cercada. E os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Ou seja, ninguém pôde resistir àquele exército poderoso. Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade. Ninguém irá permanecer perante ele. Ele se firmará na terra gloriosa e qual pela sua mão será constituída. Então, o Antíoco III fez de Israel parte do seu reino. Ele conquistou também uma parte de Israel, certo? Continua, ele também dirigirá sua face para entrar com força e com todo o seu reino, e os honrados com ele. E assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a. Porém, ele não permanecerá ao lado dele e nem será para ele. Esse Antíoco III, ele oferece a sua filha chamada Cleópatra, para que ela se unisse e para que ela pudesse ajudar os reinos a se fortalecerem e vencerem. Mas também não deu certo, também foram derrotados. E diz assim, após isso vai virar sua face em direção às ilhas. As ilhas são as terras ao redor do Mediterrâneo. E ele tomará muitas, porém, um príncipe em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele, sem a sua própria censura, e ele a fará voltar sobre si. O Lúcio Cornelius, um romano, é que vai derrotá-lo. Mesmo quando ele for contra todas essas ilhas, esse romano chamado Lúcio irá derrotar. Então ele tornará sua face em direção à forte da sua própria terra. Porém, ele irá tropeçar e cair e não será encontrado. Tropeçar e cair. Ele acabou sendo morto por uma multidão que defendeu o templo de Zeus, porque ele quis entrar no templo de Zeus e roubar todas as coisas que haviam lá. Então o povo se revoltou e acabou envenenando ele. Mataram, ok? Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos. Esse levantador de impostos chamava-se Heliodoro. Esse Heliodoro, ele se levantou, na glória do reino, porém, dentro de poucos dias, ele foi destruído. Não foi nem com ira, nem com batalha. Ele também foi envenenado. Então, não teve batalha, foi só um envenenamento mesmo. E esse daí durou poucos dias no seu reino. Em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Esse foi Antíoco Epifânio. Ele é considerado uma imagem do anticristo. Antíoco Epifânio, que eu já pedi para vocês guardarem bem o nome dele lá no capítulo anterior, ele é considerado o primeiro anticristo. E a técnica que ele usou é a mesma que será usada no final pelo anticristo. Por isso que esse livro e essa parte aqui é tão importante, porque ela fala não só daquele passado que aconteceu já, mas está apontando para características do anticristo que ainda há de vir, usando as mesmas táticas. Quais são as táticas? A de fazer alianças, a de fazer promessas e depois de um certo tempo tomar conta de tudo e de todos, dominar sobre todos, Esse é o pequeno chifre que o Daniel viu. É um retrato do futuro, mas que já aconteceu no passado. E lembra que eu falei que o Antíoco é uma imagem do anticristo, mas que ele já foi derrotado, mas ele vai aparecer de novo na forma de uma outra pessoa. Com os braços de uma inundação, eles serão submersos de diante dele,
e serão quebrados. Sim, também o príncipe do pacto. Esse príncipe do pacto era um sumo sacerdote judeu, chamado Onias III. Também foi tirado, também foi quebrado, também foi destituído de seu poder. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e vai se tornar forte com um povo pequeno. Vocês se lembram que eu falei que o anticristo ele vai surgir de um lugar, de uma maneira bem... Ninguém vai dar muito crédito a ele. Esse reizinho aí, isso aí não é nada, isso aí não é ninguém. Devagar. Ele vai começar a fazer alianças, vai começar a fazer pactos com outros povos, línguas e nações. Ele vai convencer até o povo judeu de que ele é aliado deles. E no final, ele se volta contra eles. Exatamente como aconteceu aqui. Ele entrará pacificamente. Ele vai ser um ser pacífico, viu? Vai ser um pacificador, como foi esse antigo, que começou assim também. Mesmo sobre os lugares mais prósperos da província. E ele fará aquilo que seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, o despojo, as riquezas. Sim, e ele formará seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. Sabe como que ele vai conquistar as pessoas? Ele vai dividir os despojos. Ele vai começar a dividir a riqueza. Olha, um pedaço dessa terra vai ficar para você, esse ouro é seu, esse dinheiro é para você cuidar do seu povo. Ele vai começar a fazer arranjos e distribuir riquezas, distribuir despojos, porque ele vai ser muito forte, vai ser muito poderoso. Estão entendendo como é que vai ser a artimanha? Porque aqui nós ainda estamos falando do Ptolomeu, mas a gente já está vendo características do próximo e último reino da Terra, de um ser que vai usar essas mesmas características do Ptolomeu, porque o diabo ele é repetitivo. Você sabe que ele não cria nada, né? Ele repete. Então, essas características desse homem vão ser de novo colocadas em um próximo rei que nós ainda vamos conhecer. Ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul será incitado à batalha. Esse foi o Ptolomeu VII, que foi incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém, ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Vocês estão vendo que um reino que vai tomando outro reino, que vai tomando outro reino, que vai derrubando, um que vai juntando com o outro, que vão se unindo e vão derrubando as fortalezas um vai tentando tomar um pedaço do outro, às vezes com astúcia, às vezes com armas, mas tudo isso aqui já se delineou, tudo isso aqui já aconteceu, tudo isso aqui já é história. Certo? Por isso que o livro de Daniel é muito importante. O livro de Daniel é muito interessante, porque ele vai mostrando coisas que já aconteceram, que se confirmaram, porque isso aqui foi uma visão e quando nada disso tinha acontecido e depois tudo aconteceu, e coisas que ainda vão acontecer. Então, é para a gente ter certeza que realmente o que está escrito aqui é digno de ser acreditado. Muito bem? Aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, o seu exército inundará e muitos cairão mortos. Falando do Ptolomeu VII. E diz assim, e os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles vão falar mentiras, sentados a uma mesa. Porém, isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. O Antíoco e o Ptolomeu se unem. E numa mesma mesa eles falam mentiras. Você sabe que toda vez que eu vejo aquelas reuniões mundiais em que todos estão sentados numa mesa redonda e resolvendo o futuro da humanidade, aquilo me faz lembrar muito dessa palavra. Sentados numa mesa falarão mentiras. Quando você começar a ver muita reunião em volta de uma mesa, o mundo inteiro, os líderes do mundo todo fazendo alianças e dando poder a um certo alguém que vai se levantar, começa a ficar esperto. Começa a ficar esperto porque está se delineando o que está escrito aqui, que já aconteceu, viu? Que vai acontecer de novo.
E diz assim: então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, seu coração será contra o santo pacto. O santo pacto, porque nessa época ele voltou e sabe o que ele fez? Ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. Ele matou, nessa época que ele se voltou contra o santo pacto, ou seja, ele voltou-se contra o povo judeu. Ele matou nessa época 80 mil judeus. Nada comparado com Hitler, que matou 6 milhões, né? Mas nessa época aqui, esse Antíoco e o Ptolomeu fizeram um estrago grande também. E eles tinham feito alianças, hein? Mas eles quebram e voltam-se contra os santos do Senhor e os matam. No tempo determinado ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Navios o Quitim é a costa ocidental de lá daquele lugar. Virão contra ele, portanto ele será afligido e retornará e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. Esses navios de Quitim foram as tropas romanas de Gaius Laenir, o derrotador. Gaius, ele que veio com esses navios e acabou derrotando o Ptolomeu, certo? E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário e estabelecerão a abominação desoladora. Esse aqui, o Antíoco, o quarto, ele ataca Israel de novo. E ele proíbe o sacrifício de animais, que nós já havíamos falado no capítulo anterior, e estabelece a abominação desoladora. Ele faz com que um porco seja sacrificado no altar do Senhor. Nós já havíamos falado sobre isso, e aqui está dizendo novamente. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece a Deus será forte e fará proezas. A revolta dos macabeus refere-se a esse povo que conhece o seu Deus e que fará proezas. Nós também, num tempo não muito distante, no tempo do anticristo, nós também seremos atacados, muitos serão enganados pelo anticristo, porque a palavra diz que se pudesse, ele enganaria até os eleitos. Mas o povo que conhece o Senhor não vai se deixar enganar. Amém? E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Muitos estarão instruindo o povo acerca do evangelho, ainda em meio a tanta tristeza, em meio a tanta devassidão, em meio a tanta promiscuidade, em meio a tanta prostituição. Sempre haverá aqueles que estarão levantando a bandeira do Senhor. Amém? Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo, por muitos dias. Então, quando eles caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a ele por meio de adulações. Ele vai ser um adulador. Ele vai corromper, ele vai comprar pessoas, ele vai oferecer bens, ele vai oferecer terras, ele vai oferecer poderio bélico, ele vai oferecer tudo. Porque a intenção verdadeira dele é se voltar contra o povo santo, contra a terra santa, porque é lá que vai acontecer o Armagedon. Amém? E alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los, e para purificar e para torná-los brancos, até o tempo do fim, porque isso também é para um tempo determinado. Isso aqui também vai acontecer nos tempos finais. Aleluia! Nós temos que estar com os nossos olhos abertos a todos os sinais. Por isso é tão importante conhecer essa palavra. É conhecer. Eu vou parar por aqui, gente, porque já deu 24 minutos. Eu queria que no máximo gravar 20. Então amanhã eu vou continuar o capítulo 11. Falta só um pouquinho para terminar, mas como amanhã a gente vai estar falando mais especificamente do anticristo, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Grande parte aqui é história que já aconteceu, mas que aponta para o que vai acontecer ainda. Amém? Amanhã a gente termina. Um abraço em Cristo Jesus.